Gente, mais um podcast. Hoje a gente vai receber meu amigo e meu primo também, Durval, uma pessoa sensacional e que vai apresentar muita coisa legal pra gente aí, do que ele atua, aonde ele atua, dos projetos que ele anda tocando aí. Bem-vindo, Durval. Obrigado pela tua presença aqui, meu primo. Valeu, Afonso. E espero que a gente tenha um papo legal, um papo bacana. Com certeza. Que a gente possa passar para os nossos telespectadores, aí, nossos amigos, amigas, muito papo legal sobre inovação, que é a tua vertente maior, e tecnologia e a sustentabilidade, que faz parte do nosso podcast. Durval, primeiro, quem é o Durval? Um pouco da tua história, do teu currículo. Legal. Então, bom, para mim é um prazer estar aqui no podcast. Já Obrigado. Aproveito para desejar, tenho acompanhado aí os primeiros episódios, eu não tenho dúvidas de que ele vai explodir já, porque traz conteúdo contemporâneo, traz informações, conhecimento necessário para esse momento que a gente está vivendo, né? Quando você fala de sustentabilidade, por exemplo, não dá para a gente não tocar nesse assunto em qualquer segmento que seja. Se a gente está falando de varejo, a gente tem que falar de sustentabilidade. Se a gente fala de indústria, a gente tem que falar de sustentabilidade e inovação. Eu acho que o homem, por natureza, ele é um ser inovador, né? E a inovação, muita gente acha que só está ligada à questão da tecnologia. Eu acho que não. Eu acho que a inovação ela está desde o tempo da Idade da Pedra, né? Quando o cara foi lá e tentou fazer atrito ali com os dois, já tinha uma tecnologia ali, né? E é um pouco disso que eu venho vivendo mesmo, né? Eu tenho uma formação específica em economia, eu fiz graduação em economia, eu sempre brinco, eu tenho 2 ou 3 encarnações profissionais, né? A primeira, eu estudei muito negócio, né? Que eu entendia que negócios era uma coisa que me chamava a atenção, fiz economia, estudei marketing na Fundação Getúlio Vargas, fiz alguns programas fora do Brasil, né? É importante dizer também que a minha primeira experiência profissional foi como professor de inglês, né? Quando eu tive o privilégio de não precisar trabalhar para poder pagar a faculdade e tive uma experiência muito bacana lá nesse momento, enquanto eu era professor. Eu fui convidado para trabalhar nos parques da Disney, então eu trabalhei por 3 ou 4 anos trabalhando como guia turístico mesmo lá nos parques. E isso foi de um valor enorme para mim, porque lá a gente consegue ver assim, de uma forma muito clara o que é a inovação, o que é o varejo, o que é a experiência do cliente. Quando a gente entra e conhece um pouquinho os bastidores ali do que acontece nos parques, né, é óbvio que a gente acaba aprendendo. E eu até arrisco dizer que talvez esses meus 3 ou 4 anos de experiência dentro dos parques ali, eu acho que me valeram tanto quanto ou mais do que qualquer graduação ou pós-graduação. E obviamente que eu sou um pouco produto dessa primeira experiência, né? Num segundo momento, eu comecei a perceber que não dá para fazer negócios, que não dá para a gente inovar se não colocar o ser humano no centro, como um pilar central de todo esse processo, né? E é curioso, porque quando a gente estuda economia e a economia é a ciência da escassez, né? A gente pressupõe de que todas as decisões que a gente vai tomar na nossa vida são racionais, e não são. Na verdade, a maioria das decisões financeiras que a gente toma, elas não são baseadas no racional, e sim muito no emocional. E aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre o comportamento de cliente, o comportamento humano, para poder chegar nessa terceira encarnação. Eu espero que a partir de agora eu já não tenha tantas mudanças, né? Que a partir dos 50 anos a gente começa a repensar um pouco a estratégia de vida. Então, resumindo, tenho uma formação que eu diria que é metade na área de exatas, de economia, e uma outra parte na área de desenvolvimento humano. Legal. Primo, fala um pouco aí a tua experiência no teu programa dia de sábado, né, na CBN Lab. Como que surgiu a tua ideia, essa ideia? Da onde que veio esse teu projeto? Desde quando que está o teu programa lá? Na verdade, eu entrei na CBN ainda quando a CBN voltou para o grupo Rede Amazônica, que não é mais Rede Amazônica, agora é Amazônica só, né? Eu fui lá, na verdade, foi o seguinte: em 2015 a gente criou uma iniciativa chamada Parque de Ideias, que é hoje a consultoria que a gente toca, e por conta de nós termos contratado naquele momento uma assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa me levou até a CBN. Ela tinha acabado de ir para as mãos da Rede Amazônica, né? Estava em outro grupo de comunicação antes. E aí eu estava fazendo a entrevista lá com, vou já me lembrar o nome dele,
vou já me lembrar, me fugiu aqui o nome dele, o Cristóvão Nonato, que é um grande jornalista, aí, renomado, né, trabalhou em vários veículos, inclusive lá. E quando terminou a minha entrevista, eu fui falar do Parque de Ideias. Fui lá em 2015, eu acho. Segundo semestre de 2015, eu creio. E eu estava falando sobre o Parque de Ideias, quando terminou a entrevista, o Cristóvão falou assim, rapaz, você não quer ter uma coluna aqui? Eu falei, Cristóvão, é o seguinte, eu sou um cara tímido, de verdade, eu sou um cara bastante tímido. Ter ido dar aula de inglês lá no início da minha carreira foi uma estratégia para eu tentar vencer um pouco a minha timidez. Eu nunca fiz isso, eu não sei se eu tenho condições de fazer. Se tu quiseres experimentar, vamos fazer. E lá surgiu, em 2015 para 2016, a coluna Carreiras, né? Surgiu naquele momento, ainda era AM, a CBN aqui, CBN Amazônia, ainda era AM, e eu comecei a fazer. Um pouco depois, eu fui para o Amazonsat, comecei a fazer um programa lá que se chamava Conhecer e Aprender. Era um programa sobre educação, que também foi uma coisa que, apesar de eu não ter estudado educação, mas eu sempre gostei muito de educação. E aí eu comecei, depois, no ano seguinte, eu comecei a fazer Manaus, aí depois fomos para Porto Velho, CBN Porto Velho, aí eu comecei a fazer CBN Macapá e, por fim, CBN Belém. Até então, eu só fazia as colunas, eram 2 colunas por semana. Quando foi em 2017 para 2018, eu recebi um convite para tocar um programa que se chamava CBN Educação e Cultura. E aí me chamaram, eu falei, olha, eu não sei se eu tenho condições de apresentar, porque eu não tenho nenhuma formação, nunca fiz curso para isso e tal. Enfim, eu acho que eu tenho um português razoável, eu acho que dá para tentar. E eu fui lá e fiz o programa. E esse programa está no ar desde 2017 para 2018, depois ele mudou de nome, se transformou agora em CBN Lab, tem uns 3 ou 4 anos, ele se converteu para CBN Lab, e lá a gente trata sobre inovação e criatividade, que a gente entende eu diria que é o substrato de todo o processo de negócio. Qualquer tipo de problema que você tem, como é que você resolve? Com criatividade. A Energin surgiu da onde? Da necessidade de você resolver algum tipo de problema de um cliente, que seriam problemas relacionados à sustentabilidade, à inovação, e aí você criou. Tudo que você faz, você está gravando esse podcast aqui, também é fruto de você querer resolver algum tipo de problema. Você vai conectando todos os teus recursos. São projetos, né? São projetos que acontecem para resolver algum tipo de problema. E aí eu estou lá também, estou no Bom Dia Amazônia também, né? Que é o programa. Legal. É o programa da Rede Amazônia, é o primeiro telejornal da TV Amazonas, que começa às 5 da manhã. Estou lá também, acho que há uns 4 anos mais ou menos, e acabei descobrindo que a comunicação para mim era um negócio meio terapêutico, sabe? Tipo, estar conversando aqui contigo faz um bem danado para mim, eu me sinto super à vontade hoje, é óbvio que nem sempre foi assim, os primeiros programas devem ter sido catastróficos, né? Horríveis, mas a gente vai aprendendo, vai fazendo, vai aprendendo aos poucos e a gente vai tentando. Ah, legal. Eu também tô passando por essa experiência agora e... Mas você está fazendo muito melhor do que eu fazia no início, pode ficar tranquilo. Obrigado. Muito melhor. Mas é desafiador, né? Com certeza. Agora, Durval, voltar um pouquinho o que tu falaste, que eu achei bem interessante, que eu acho que é muito legal a gente passar isso para as pessoas, porque tem muita gente com um monte de ideia na cabeça. Sim. As pessoas acham que, às vezes, tô com uma ideia, mas não vou levar isso para frente, que não vai dar certo. Eu queria que tu, com a tua experiência aí, principalmente com a questão dessa palavra, né, ideia, a lâmpadazinha que acende na cabeça da gente, o quão é importante você pegar essa ideia e acreditar e traçar um projeto, traçar um caminho e levar adiante, legal, seja ela qual for. Excelente pergunta. Na verdade, assim, eu conheço muita gente que tem muita ideia. Eu tenho muita ideia, não executo todas as ideias que eu tenho, provavelmente você tem mais ideias do que projetos sendo executados, todo mundo é assim. Porém, a gente tem que ter 2 cuidados, na minha opinião. O primeiro cuidado é o seguinte, para você ter ideias, uma pessoa que tem muitas ideias, é preciso que ela... É preciso de inspiração, né? Até eu gravei, coincidentemente eu gravei no fim de semana um rápido story falando sobre isso. Muita gente diz assim, mas eu não tenho inspiração, né? Eu não sou criativo e tal. A palavra inspiração, ela vem de você colocar para dentro, de você fazer isso, né? Ou seja, a inspiração, ela vem do fato de você colocar conteúdo para dentro. Então, na medida que você é exposto a muitos tipos de conteúdos, ler livros, não apenas ler, mas assim, assistir novela, assistir programa de televisão, mesmo aqueles muito toscos, ir para o cinema, ir para o teatro, ir para a balada, ir para o barzinho, tudo isso, quando você consome até revista de fofoca, Globo Rural, você consome ali, você está enchendo a tua cabeça. Tem uma dentro dessa tua relação, eu acredito que, a gente está falando de cultura, né? Claro.
eu acho que viajar. Viajar também. Viajar é uma sem coisa dúvida. que, de forma absurda, Sem você dúvida. adquire muito conhecimento, adquire experiência, você vive. Você vive, você você vive experimenta muito, né? aquilo, né? Você experimenta. É isso mesmo, viagem sobretudo, né? Você acaba tendo uma imersão. Uma troca. Cultural, né? E isso vai fazendo com que você vá colocando, como a gente chama na linguagem digital, inputs na cabeça, né? Você vai se tornar muito criativo e muito inovador na medida em que você tiver conteúdos para conectar. Se tu não tem recursos para conectar, você não vai conseguir ser criativo, você não vai conseguir executar. Esse é o primeiro problema. É aumentar digamos assim, a sua caixa de ferramentas de informações. O segundo ponto é, no momento que você já alimentou muito a tua cabeça de informações, vem aquela parte que você está falando que é mais sensível, que é tirar a ideia da cabeça e converter isso numa solução. Materializar. Converter isso numa situação real, né? E aí muita gente fala assim, poxa, mas, por exemplo, vou dar um exemplo teu aqui. Quantos podcasts vêm antes do teu? Milhares de podcasts. Quantos falam sobre inovação? Milhares falam de inovação. Se você fosse pensar que já tem podcast de inovação, você não iria abrir o teu podcast. Não. Acontece que o Afonso tem uma voz que é só dele. Então você vai falar sobre inovação, sobre sustentabilidade, do teu jeito, com a tua voz, do jeito que você entende, do jeito que você percebe. Se eu quiser montar um outro podcast de inovação, eu vou fazer com a minha voz. Então muita gente fica apavorada com o fato de, mas isso aí já existe. Já existe, mas não com a tua voz, não do teu jeito, do jeito que você enxerga. Então eu encorajo sempre muitas pessoas, e eu vejo muita gente que tem um monte de graduação, pós-graduação, um monte de especialização, mas não tem coragem de colocar em prática. Acredite, o processo criativo ele é uma coisa, Afonso, não linear. Criatividade não é assim. Eu pensei aqui e tenho a solução aqui. Não é assim. O processo criativo ele é cheio de altos e baixos. Tem dia que você pensa, isso vai ser demais. No outro dia você pensa, tá uma droga, isso não vai funcionar. Você vai, até que em um determinado momento, quando você diligentemente coloca energia e foco naquilo, a coisa vai acontecer. Então eu vejo muita gente paralisada simplesmente por ter medo de ser rejeitado, medo de que o podcast não vá em frente. Quantos programas eu já fiz lá na própria CBN que de repente não estava rendendo tanto e você tinha ali 3, 4, 5 pessoas ao vivo no YouTube. Eu não sei quantas tinham no rádio, né? Porque a gente hoje está em rede para Amazonas, Amapá, o Acre também e eventualmente o Pará. Eu não sei quantas pessoas tem, mas a gente está fazendo o nosso serviço, a gente está entregando o nosso programa. Tem outros programas que falam de inovação? Muitos, melhores que o nosso, inclusive, piores que o nosso, sei lá. Mas o importante é, como o nosso, só tem o nosso. Então, à medida que você entende que a sua voz ela tem uma singularidade que confere ao programa um valor agregado, acabou. Então, realmente você está certíssimo. Muita gente acaba não convertendo. E é importante até, só para eu deixar claro que existe uma diferença, Afonso, enorme entre ser criativo e ser inovador. Ser criativo é você ter ideias e conectar essas ideias. Ser inovador é quando essa ideia emite uma nota fiscal. Eu brinco sempre dizendo que inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Se não emite nota fiscal, só é criativo e não gera nenhum valor. Sim. Eu tenho uma frase que eu uso muito, Durval, que é o seguinte: a diferença do idealizador para o realizador. Uhum. É isso. Só para reforçar tudo que tu falaste, concordo. E acho que as pessoas deveriam acreditar mais no potencial próprio, claro, né? Entender que errar faz parte. A gente, como você falou, não é uma conexão linear. Né? A gente vai ter um projeto, a gente vai ir e vai ter altos e baixos, e isso está tudo bem. É assim que funciona. Sim. O problema é que a maioria fica pelo caminho, né? É aquela máxima da fé, da determinação, sim, da perseverança. Né? O que é perseverar? É você acreditar e todo dia você fazer aquele movimento. Né? Eu vivi uma experiência pessoal recente e que as pessoas, aquela questão da motivação. Uhum. Porque eu não estou motivado. Cara, eu vi isso no TikTok, inclusive. Como tu falaste, né? A gente vai pegando cultura, vai conectando pontos. Vai agregando pontos. Eu vi isso no TikTok e é uma frase muito legal, que é a palavra disciplina. Sim. Você não precisa estar motivado. Sim. Mas se você tiver a disciplina de todo dia se acordar e fazer aquele movimento, pegar aquela tua ideia, aquele ponto de partida e trabalhar aquilo ali, em algum momento vai dar certo. Exato. Né? Vai dar certo, não tem como.
Outra coisa que é muito importante as pessoas terem noção. Projetar, passar mais tempo projetando do que executando, né? No Brasil, em tudo, é uma cultura inversa. As pessoas têm uma pressa para colocar aquilo para rodar e não fez um projeto. Né? Então você vai montar uma empresa, você tem que ter todo aquele trâmite, tem que fazer uma viabilidade econômica, etc, etc. E numa ideia, você pode ter o start ali e aquilo ali não levar, não fluir. Mas o importante é você tentar colocar aquilo ali aos poucos para o papel, do papel para a vida real, né? Sem dúvida. E tu falaste na questão da motivação, e eu queria até compartilhar com a tua audiência o seguinte. Já parou para... Tu que és empreendedor, né? Você sabe que assim, o empreendedor, por natureza, ele é um cara meio ávido por executar, ele não quer muito planejar, sim, né? Sim. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar, que está dentro dessa temática, desse viés de motivação que você colocou. Que é o seguinte, muita gente, quando pega uma grana, pensa assim, cara, deixa eu ver o que está dando certo. Aí ele olha para o vizinho e vê que o vizinho montou uma padaria e o vizinho... que se estruturou para montar a padaria e que também acorda às 3, 4 da manhã para fazer a padaria acontecer, foi fazer uma viagem para Disney com os filhos, com a família. Aí o cara disse, pô, esse negócio de padaria, esse negócio é bom, cara, esse negócio dá certo. Aí veio outro que montou um restaurante que também está tendo uma vida um pouco melhor, trocou o carro, etc e tal, e ele disse, pô, esse negócio de restaurante dá certo. Só que eu sempre acho o seguinte, né, o Jung, né, ele dizia o seguinte, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então eu acho que o processo de empreender, ele tem muito a ver com essa questão da motivação, com aquilo quando você olha para dentro. E você se conecta com aquilo que faz muito sentido. Eu explico para você por quê. Porque empreender não é fácil, cara. Vai ter momentos que você vai dar certo, vai ter momentos que você vai dar errado. E quando você está conectado visceralmente ali com aquilo que você acredita, você vai levar um monte de porrada, mas vai se suportar. O cara que não está conectado, ele leva a primeira porrada, ele desiste. Tem muito a ver com isso. Então a motivação também tem muito a ver com o motivo que você tem para levar aquilo à ação, né? Então se você não está conectado àquilo de verdade, com aquilo que você acredita, esquece, cara. Então eu acho que empreender tem muito a ver com isso. Você primeiro olhar para dentro, para depois olhar para fora. Primeiro olha para dentro. Faz sentido para mim? Eu vou aguentar a barra que a gente vai ter que enfrentar? Eu vou aguentar toda essa carga tributária, esse problema para contratar, problema para demitir? Só aguenta o cara que está conectado. Você sabe disso, né? Com certeza. Gente, a gente vai fazer uma paradinha, já voltamos. Voltamos. Duval, vamos falar um pouco das tuas empresas e de tudo isso que a gente está falando, das ideias, ideias. Fala um pouco das tuas empresas. Tá bom. A gente tem um conhecimento aí de uns projetos bem legais que você faz há alguns anos. Eu queria que você passasse isso para o pessoal, para poder o pessoal ter uma visão melhor de casa aí e até ser inspirador. Legal. Então, há 8 anos, né, praticamente 8 anos, eu toco uma iniciativa chamada Parque de Ideias. Né? Muita gente no início pensou que era alguma coisa ligada para criança, mas não é. Quando a gente pensou em Parque de Ideias, é justamente isso, né? A gente ajudar as empresas. A gente sempre diz o seguinte, que nós somos uma consultoria que usa a criatividade para desenvolver pessoas e acelerar negócios. Então, esse é o mote do nosso negócio. Usar a criatividade, o conceito da criatividade, para ajudar as pessoas a se desenvolverem. E ao longo dos anos, a gente teve, obviamente, um primeiro momento, eu sempre tive uma ligação muito forte com o Polo Industrial de Manaus. Né? Eu tive negócios anteriormente ligados à educação executiva, eu coordenei a Universidade Corporativa da Nokia aqui em Manaus. De 2005 a 2011, a gente coordenava todos os projetos de treinamento que aconteciam na fábrica. Era uma universidade corporativa chamada Learning Center, um centro de aprendizagem da Nokia. Fizemos trabalho de consultoria no Peru, em Colômbia, na Argentina. Sensacional. Fizemos na Venezuela, quando ainda não estava nessa situação, né?
e fizemos no México. Foram 5 países em que a gente prestou consultoria, além de ter atendido a Nokia aqui em Manaus e, eventualmente, a Nokia no Rio e a Nokia em São Paulo também, só com os programas de capacitação e desenvolvimento. Isso, para a gente, foi uma fagulha da gente começar a pensar que talvez a educação corporativa, naquele momento, naquele primeiro momento do Parque de Ideias, fosse uma coisa interessante para a gente. A gente resolveu fundar o Parque de Ideias para trabalhar, num primeiro momento, com educação corporativa. Trabalhar educação dentro das empresas. E aí a gente começou a atender todas essas empresas grandes que tenham dentro do orçamento, né, tem planejamento de desenvolvimento, de educação, Honda, Motor Honda, Polo Eletrônico, Samsung, de 2 rodas a gente fez praticamente tudo, Motor Honda, Yamaha, Harley Davidson, Triumph, que é uma montadora inglesa, né? A gente fez Samsung, fizemos, deixa eu tentar lembrar aqui, no varejo a gente começou atendendo a Bemol, atendemos o grupo Nova Era, o pessoal da Romanel também, enfim, a gente começou a atender alguns, num primeiro momento, muita indústria, né? A gente trabalhava com capacitação, com programas de educação corporativa de liderança, de negociação, de formação de times. Trouxemos de uma forma absolutamente inovadora uma metodologia chamada Lego Serious Play, que utiliza blocos e elementos de Lego para trabalhar o empreendedorismo, o pensamento criativo, a inovação. Então, no primeiro momento, os primeiros 4 anos, antes da pandemia, né, a gente trabalhou muito focado em educação corporativa para o polo industrial de Manaus, atendendo essas empresas que eu te falei. Depois, no meio da pandemia, a gente começou meio que organicamente, fluidamente, a gente começou a receber convites para trabalhar com alguns temas, e aí tem um cliente especial que eu queria mencionar, que foi definitivo para uma virada. Você sabe, Afonso, que às vezes a empresa, a gente está indo por um caminho, a gente atira para um caminho, e de repente no caminho acontece uma determinada situação que você pivota a empresa e reposiciona ela. E aconteceu... eu sempre uso um termo que é recálculo de rota. Exatamente recálculo de rota. Não sei no teu caso, mas nos meus casos, em geral, eles foram provocados por clientes que demandaram da gente alguma coisa que naquele momento a gente ainda não tinha enxergado muito bem e a gente passou a enxergar. E eu devo isso a um cliente especificamente, que é o Grupo Queiroz. Eu até mando um abraço aqui para o Anderson Queiroz, que é o CEO lá do Grupo Queiroz. O Anderson me procurou no início, meados de 2021, e disse, olha, eu estou querendo fazer um projeto aqui. Me deu um livro para eu ler, que era a Experiência Apple, né, falando sobre toda essa mobilização que os clientes da Apple fazem quando se lança um novo iPhone, enfim, um smartphone ou um tablet, alguma coisa. E ele disse, lê isso aqui, eu quero trazer isso aqui, eu quero fomentar esse projeto aqui dentro da Queiroz. Queiroz, todo mundo sabe, é um grupo varejista muito grande, um dos maiores arrecadadores de ICMS hoje aqui do Amazonas. 17 lojas em pleno crescimento, e aquilo me desafiou. Eu comecei a ler e comecei a estudar, isso tem 3 anos, né? Comecei a entender um pouquinho mais, eu já tinha conhecimento do que era o que se chama hoje de experiência do cliente, né? E o Anderson disse, estuda isso daí que eu quero implementar aqui. E a gente começou a estudar lá em final de 21 para 22, a gente começou a ler mais sobre aquilo, e a gente começou a desenhar um projeto chamado DNA Queiroz, né? E que tinha realmente o objetivo de entender, de trabalhar a cultura da empresa, melhorando a questão da experiência do cliente. O que é experiência? Para deixar claro, muita gente acha que experiência é bom atendimento, e não é. O bom atendimento, ele não garante uma experiência boa para o cliente. Por exemplo, um determinado cliente, quando ele quer comprar um produto, ele entra no Instagram lá, ele olha aquele produto, ele tem um primeiro contato ali. Se aquele contato for tranquilo, ótimo, ele teve um momento da verdade bom ali. Depois ele pega o carro dele e se desloca para a loja do cliente. Chega lá, o estacionamento está lotado, imagina. Ele tem uma segunda experiência não tão boa assim. Aí ele entra na loja, não é percebido, isso acontece muito, infelizmente, não apenas em Manaus, mas em várias outras capitais. Ele entra na loja, não tem um atendimento bacana, no final... A Caixa presta um atendimento assim extremamente elegante, muito bom para ele. A minha pergunta é, será que apenas uma pessoa dando um bom atendimento, ele teve uma experiência boa? Não necessariamente. Então, o atendimento fofinho, um bom atendimento, ele não garante uma experiência. Agora, o atendimento ruim, naturalmente, garante uma experiência péssima, né? Então, a experiência do cliente é a percepção que o cliente desenvolve em toda a jornada que ele faz, do momento que ele toma o primeiro contato com a marca até o momento do pós-venda, que ele adquire o produto e tem um pós-venda. Então, toda essa jornada, ela tem que ser medida, ela tem que ser planejada, ela tem que ser muito bem calculada para ser entregue de forma que o cliente tenha uma percepção
percepção de que durante toda a jornada dele, desde o momento que ele procurou a empresa até o pós-venda, foi positiva. E a gente se apaixonou por esse tema. Nesse momento agora, nós estamos trabalhando essa questão da experiência do cliente, por exemplo, no outro grande varejista, que é a Bemol, que todo mundo sabe que, eu até brinco lá na Bemol, o seguinte, que o cara nasce, ele tem a certidão de nascimento e um cartão Bemol. Ele já vem junto com a certidão de nascimento, o cartão Bemol. E a Bemol também é conhecida, não apenas pela qualidade dos produtos, mas pela própria experiência que proporciona. A Bemol hoje virou banco, né? Enfim, está avançando para várias frentes. Empresa... É uma empresa realmente admirável, modelo, admirável. É um orgulho ter na nossa terra uma empresa como a Bemol. E o orgulho nosso de poder colaborar com empresas como o Grupo Queiroz, como a Bemol, como a Romanel, como o Grupo Nova Era também, que nós já fizemos vários projetos lá para eles. Então, hoje a gente está muito focado nessa questão da experiência do cliente, de ajudar as empresas a fazerem com que os seus clientes se fidelizem, a partir de uma experiência positiva. E o nosso grande desafio nesse momento, Afonso, está sendo levar esse modelo de experiência dentro do ambiente privado para o ambiente público. São coisas completamente diferentes. São mundos absolutamente diferentes, porém, tem uma coisa em comum. Dentro do privado, quando você olha para um cliente, ou olha para uma pessoa que está consumindo o produto, ele é considerado cliente. A sensação que eu tenho, e aí não é uma coisa específica do Amazonas, eu diria que isso é do Brasil, muitas vezes o usuário, o cidadão, ele que paga os seus impostos, ele não tem uma experiência muito positiva. Muitas vezes, para você tirar um RG, você tem uma série de dificuldades. Muitas vezes, você usufruir de algum tipo de serviço, sei lá, um seguro que você paga lá naquelas taxas do Detran, às vezes, para acionar aquele seguro não é tão fácil. Muitas vezes, um aposentado vai pedir uma informação, entra numa fila de espera muito grande. Um usuário que precisa do Sistema Único de Saúde, o SUS, precisa do atendimento público, muitas vezes, a gente sabe, infelizmente, de histórias, a gente sabe que tem muitos profissionais ali dentro, entregando, virando noite, sabemos que tem muita gente boa, mas a gente sabe também que há muitas oportunidades de melhoria ainda. Tem muita gente, tem muita fila ainda, o atendimento muito demorado, infelizmente há óbitos, muitas vezes, sem sequer a pessoa ter sido atendida. E pensando um pouco nisso, nós estamos tendo a grata satisfação e honra também de colaborar com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Amazonas, na figura do nosso secretário, o Marcos Apolo. Então, legal. Ele entendeu o seguinte, será que a gente não consegue trazer isso para dentro do Teatro Amazonas? Será que a gente não consegue levar isso para os equipamentos culturais? Então a gente começou a fazer, por exemplo, Festival Amazonas de Ópera, nós fizemos um trabalho, estamos ainda em processo de entender qual é a jornada, de estudar muito bem as personas, de redesenhar essa jornada e de sobretudo, como a gente estava falando aqui em off, de medir isso, de auditar isso, ter números, para que a gente possa, porque só com números eu posso gerenciar, Afonso. Aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Então a gente fez recentemente o Festival Amazonas de Ópera, com índices, inclusive, de satisfação muito bons. Tem oportunidade de melhoria? Sempre. Todas as empresas têm. Fizemos o Festival de Jazz também. Tem oportunidade de melhoria? Claro que tem. Porém, uma nota excepcional ali, porque o produto que está sendo entregue é de primeira categoria, E muitas vezes a gente se empolga e diz assim, não, está tudo ótimo aqui porque o meu cliente está satisfeito. Ele está satisfeito, mas a gente tem que olhar também para aqueles que não estão satisfeitos, porque o que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de um novo cliente, é muito alto. É muito mais caro você trazer um novo cliente do que você fidelizar aquele que está lá. Então, hoje, a gente se ocupa muito de medir, de trabalhar com essas métricas, de estar medindo isso. E quem sabe, o meu sonho pessoal, Afonso, é que a gente possa levar isso para as prefeituras, que a gente possa levar para o sistema de saúde, que a gente possa levar, por exemplo, para... É um controle de qualidade, Total, em relação ao cliente, É ter um olhar, não só de como cidadão, parece que quando a gente fala a palavra cidadão, parece que ele não merece tanto crédito quanto a palavra cliente, O cidadão é um cliente do Estado que paga os seus impostos e por isso tem o direito, eu diria até moral, de ser bem atendido, Com certeza. Gente, a gente vai fazer mais um break e voltamos já já.
Gente, voltamos. Dorval, no último bloco aí eu queria saber a tua visão dos 3 temas, né, que a gente trabalha aqui na Energin e que a gente criou o podcast para trazer mais assuntos, né, principalmente voltados à nossa realidade amazônica. Você falou um pouquinho que já tinha alguns podcasts, tem realmente, mas na nossa região não, Sim. né? Então isso também me incentivou muito a criar esse podcast e a gente está tentando trazer entrevistas voltadas para esses temas, né? Queria saber a tua visão de mundo, visão global, em relação à sustentabilidade, inovação e a tecnologia. Legal. Eu acho que é assim, sabe, Afonso, tem uma coisa, eu queria aprofundar um pouquinho mais essa discussão, porque a gente fala muito sobre o ESG, né, dentro das empresas, a questão da governança, da sustentabilidade, da parte social, mas eu acho que literalmente o buraco é um pouco mais embaixo, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de base quando a gente fala desses 3 temáticas, sobre inovação, sobre sustentabilidade, sobre toda essa coisa que a gente vem falando hoje que virou moda, né? Mas a gente tem que entender que isso começa, esse trabalho, para realmente a gente virar a chave disso, esse trabalho tem que começar na escola, né? Então, eu te educação, né? Totalmente educação. Porque assim, talvez essa geração, a nossa geração aqui, talvez tenha uma certa dificuldade de compreender claramente a causa e efeito, né? Eu vejo ainda muita gente, aqui na cidade pelo menos, fumando cigarro, jogando a bagana no meio da rua. Eu vejo gente que acaba de tomar cerveja, você passa naquelas festas, né, que acaba tendo ali perto da arena e tal, que tem uma aglomeração muito grande de gente. Quando termina a festa, você vê ali, cara, garrafa, plástico que não acaba mais, né? E eu me lembro que em 2000 e, deixa eu me lembrar aqui, 92, não, 96, 95, 96, os parques da Disney já proibiam, sobretudo naqueles que tinham animais, o Animal Kingdom, por exemplo, já proibia o uso de canudo plástico naquela época. A gente está falando de 95, 96. Agora que essa situação está chegando aqui para a gente. Parece que as pessoas não estão entendendo a relação de causa e efeito, não é? Mas só entendem quando acontece o que aconteceu, por exemplo, no Marrocos agora, essas precipitações climáticas que estão acontecendo, quando a gente tem o verão mais rigoroso de todos os tempos, me parece, aqui no Amazonas, em que a gente está literalmente morrendo de calor aqui, né? As queimadas aí acontecendo de uma maneira absurda, em profusão mesmo, sabe? Isso aí são pessoas que, na verdade, não entendem a relação de causa e efeito. Outro dia eu até estava num almoço e eu estava com as crianças, e aí é engraçado como essa geração que está vindo agora, os nossos filhos, né, eles já têm uma cabeça um pouco melhor sobre isso. Aí eu fui comer, tinham servido uma tartaruga naturalmente licenciada, espero eu, né? Eu estava me servindo ali, aí a Duda disse, pai, você vai comer tartaruga? Eu falei, mas qual o problema? Ela disse, você não está sabendo o que está acontecendo? Eu falei, não, filha, eu estou por fora, o que houve? Tartaruga está em extinção, pai. Aí eu brinquei com ela, eu falei, Duda, peraí, eu não comi dinossauro e eles acabaram, portanto eu vou comer a tartaruga, né? A nossa geração não tem uma cabeça tão clara em relação a causa e efeito, mas ela sim. Ontem ela estava fazendo um pedido na internet de de maquiagem, essas coisas, né, que elas adoram, e elas estavam vendo se era testado ou não por animais. Então, essa conscientização só começa a acontecer quando na escola a gente começa a falar sobre sustentabilidade. E falar sobre sustentabilidade é importante a gente falar que não é só sobre questão de mudanças climáticas. A própria sustentabilidade do negócio, o planejamento, como você falou, ou seja, tem uma série de situações acontecendo de uma forma realmente estrutural, que só vai mudar, a gente só vai ter empresas quebrando menos quando a gente tiver empreendedores mais bem formados na escola, né? Muita gente acha que, não, mas é só a intuição. Não, não é só a intuição. Na mesma medida que não é só a graduação que vai determinar o sucesso ou não daquele empreendedor, mas eu estou falando de formação, de busca de conhecimento. De conhecimento, né? O que você a palavra é conhecimento. O que você está produzindo aqui é conhecimento. Você não precisa ir para um banco de escola necessariamente. Se puder ir, tudo bem, mas se não puder, pelo menos atualize-se, leia qual é o prejuízo de você jogar um descartável no meio da rua, leia qual conscientização, né? Conscientização, porque essas precipitações climáticas que estão acontecendo, isso aí não é castigo do Papai do Céu, não. Isso simplesmente é uma consequência do nosso livre-arbítrio que está sendo feito de uma maneira absolutamente equivocada. Me preocupa muito em relação a essa parte da sustentabilidade. Em relação à questão da inovação, Afonso, eu penso o seguinte, nós precisamos, inovação tem muito a ver com a criatividade, que tem muito a ver com a capacidade que a gente tem de resolver problemas. Eu também
Eu diria que o ponto central, estrutural disso está na escola, na medida em que a gente começa a trabalhar com as crianças, a percepção de que não é sobre apenas memorizar conteúdos, mas de você começar na escola a fomentar isso. Sabe por quê, Afonso? Não há empregos para todos, cara. Não tem emprego para todo mundo. Segundo os últimos dados que eu vi, o Brasil hoje tem 8 milhões de pessoas desempregadas, sem contar com 5 milhões de desalentados e mais tantos que não têm, são os invisíveis, que não têm nem identidade, a gente não sabe. Talvez a gente chegue em 20 milhões de pessoas que estão desempregadas. Você acredita que cerca de 10% dessas pessoas têm graduação, têm pós-graduação e não conseguem arrumar um emprego? E aí é que entra, ok, mas será que essa pessoa não tem uma habilidade? Será que ela não tem um talento, alguma coisa que ela consiga fazer e converter e monetizar isso, transformar isso em dinheiro? E aí fica uma preocupação muito grande. Será que as nossas escolas estão realmente formando para a pessoa arrumar um emprego? E se Deus o livre, ela perder emprego, o que vai acontecer? Ou será que a gente está formando isso para formar uma legião de novos empreendedores? Porque não há vagas de emprego para todos. Você sabe disso. A gente não consegue criar vaga na mesma medida que as pessoas nascem, por exemplo. Não consegue criar vaga na mesma medida que as faculdades colocam para fora ali novos administradores, engenheiros, enfim. Então, fica aí a nossa preocupação em relação à questão da educação, né? Sim, com certeza. Gente, queria agradecer aí mais esse podcast, né? Primeiro agradecer a Papai do Céu, senão a gente não estaria aqui. Agradecer imensamente a tua presença, Durval. Eu que agradeço, uma honra. Foi um bate-papo, passou rápido. Muito a gente rápido. conseguiu aí mexer com vários temas, vários assuntos, muito voltados a ideias, a empreendedorismo, a inovação, né? E hoje, em especial, a gente vai desejar aí nossos pêsames e um alento aí para as famílias do Rio Grande do Sul, né? Dentro da questão de mudança climática. Exato. Que a gente estava falando. Infelizmente, a gente teve uma situação bem chata lá no Rio Grande do Sul. E no Marrocos, né, terremoto, mais de 2.000 pessoas faleceram. Então, a gente queria deixar essa mensagem de pêsames aí e que as pessoas tenham cada vez mais consciência da importância da palavra sustentabilidade. É como o Durval estava falando, não só na escola, mas você pai, você mãe, no dia a dia aí, vamos trabalhar, vamos dar uma educação, né, para que a gente possa formar, como o Durval falou, cidadãos, né, que realmente levem a sério a questão da sustentabilidade e a gente trabalhar por um mundo melhor, mais sustentável, com menos desequilíbrio em tudo. Obrigado, até a próxima. Valeu.